gente vai fazer aqui a parametrização da cicloide, tá? Aqui a gente tem descrito aqui nessa figura um círculo de raio R, um círculo de raio R, e essa outra curva que aparece aqui é justamente a descrição, né, do que acontece quando o círculo ele gira aqui em torno dessa reta, né, ele vai girar aqui em torno dessa reta, e esse ponto ele vai descrever justamente essa curva. Tá? O nome dessa curva é cicloide. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para parametrizar essa curva? Bom, tem aqui as coordenadas do ponto P, né? Aqui ponto X, Y, a abscissa e a ordenada. E nós fizemos aqui algumas construções aqui. Isso aqui eu estou chamando de ponto T', o ponto T é esse ponto aqui. Nós ligamos aqui, né, o raio R aqui, isso aqui também é o raio R. Esse ângulo aqui é T e esse ângulo aqui é θ, ok? Que é o ponto C, que é o ponto T'. Bom, a gente vai, na verdade, o que vai usar é esse ângulo aqui. Esse aqui é apenas um ângulo auxiliar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, nós vamos calcular aqui o seno desse ângulo θ aqui. O que é o seno de θ? A gente olhar aqui para esse triângulo, né? Seno de θ é o cateto oposto, que é esse camarada aqui, sobre a medida da hipotenusa R. Estou olhando aqui para esse triângulo aqui, triângulo PT'C. Então, seno oposto sobre a hipotenusa R. Vou fazer a mesma coisa, encontrar o cosseno desse segmento aqui, CT', sobre a medida da hipotenusa R. Bom, a gente sabe aqui, ó, que esse ângulo T mais o ângulo θ dá π, ou seja, dá 180 graus. Se a gente tirar aqui o valor de T, fica π menos θ. Se eu calcular o seno e o cosseno de T, tá? O seno de T aqui, se você aplicar a diferença, né? O seno da diferença, seno A, cosseno B, cosseno A, você encontra que o seno de T é seno de θ. Se você aplicar a mesma coisa para o cosseno, calcula o cosseno de T, e aplicar o cosseno da diferença aqui, cosseno de π, cosseno de θ, mais seno de π, seno de θ, você vai encontrar que o cosseno de T é menos o cosseno de θ. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco. Bom, o comprimento, né, desse arco aqui, ó, tá? O que é o comprimento desse arco? O comprimento desse arco nada mais é o comprimento desse segmento aqui, ó, segmento que vai daqui da origem até esse ponto T, porque foi o que está acontecendo aqui? Esse círculo está girando. Esse ponto inicialmente ele estava aqui na base, ou seja, esse círculo estava aqui, ele girou e aí o ponto subiu, certo? Esse ponto subiu. Então o comprimento que ele andou, né, esse arco aqui, a maneira como a gente sabe para calcular, né? A maneira que a gente tem para calcular o comprimento de um arco, de um círculo, é o que? É o ângulo vezes o raio. O ângulo, no caso, em radianos, né? Então é R, o raio R, vezes o ângulo T. Foi o que ele andou aqui. Então isso é o comprimento disso daqui, que é exatamente esse comprimento aqui, né? Tá? Então, o que vai ser a abscissa X aqui, né? Só para a gente considerar aqui, né? O centro do círculo, certo? Ele é RT, né? RT, que é a abscissa, que é esse comprimento daqui para cá, e a altura aqui, ó, essa altura aqui, né, que é a ordenada do centro, é o próprio R. Bom, o que vai ser a abscissa? Ora, a abscissa eu posso dizer que é esse comprimento todo é o RT, menos, tá, esse pedaço daqui para cá, né, ó, esse pedaço aqui. Só que esse pedaço é justamente esse pedaço aqui, PT'. Então eu posso dizer que X é o todo, que é o RT, menos PT'. Só que PT' é quanto? É R seno de θ. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para o Y, né? Quanto é que dá esse comprimento daqui para cá, ó, né? Esse comprimento aqui é o R mais esse pedaço daqui para cá, que é o CT'. Então, aqui eu só coloquei, certo, em evidência aliás, eu mudei aqui, né, na verdade, o seno de θ, né, porque a parametrização, certo,
ela é feita não em função de θ, mas é feita em função de t. Então aqui eu só troquei, né? Esqueci de mencionar aqui. Mas o seno de θ é o próprio seno de t, então aqui eu só fiz repetir. E voltando aqui, né, para o cálculo do y, o que a gente vai ter? O y é esse comprimento daqui para cá, ó, r, mais esse comprimento daqui para cá, que é o ct'. Mas o ct' aqui, ó, ct' é o r que multiplica o cosseno de θ. E aí, mudando de novo, né, mudando para t, eu tenho que cosseno de θ é menos cosseno de t, certo? Ou seja, a parametrização, né, ou seja, qualquer ponto dessa curva, tá? Como é que a gente vai poder descrever isso? Aqui eu só coloquei o r em evidência, vai ficar r, t menos seno de t, né? E a ordenada do ponto é r, que multiplica 1 menos cosseno de t, ok?